Bom dia. Desculpem nosso atraso, né, mas os eventos aqui têm que ser com emoção. Então, elevador que não funciona, trânsito, acidente que teve em outros lugares, aí já algumas pessoas tiveram dificuldade para chegar. Mas nosso maior problema mesmo foi os nossos elevadores, que de 3, 2 quebraram durante a madrugada. Ontem estava tudo funcionando direitinho. É um prazer receber vocês aqui no Agosto Lilás. Quando eu falo do Agosto Lilás, eu faço uma pausa, né? Costumo falar sempre sorrindo, mas agosto, nesse momento, eu acho que a gente tem que refletir, né? Tivemos muitos avanços ao longo do tempo. Agosto é Lilás, por conta do aniversário da Lei Maria da Penha, que foi um marco normativo, é um grande avanço, né? E logo depois disso tivemos outros avanços legislativos, sociais, culturais, eu também diria, mas nós ainda temos muito no que caminhar. Então, esse eu costumo dizer que agosto é um momento de reflexão. Então, vou apresentar para vocês a nossa mesa de abertura. Eu estou aqui com o doutor Augusto, ouvidor do Ministério Público. Nós temos aqui, dentro da estrutura do doutor Augusto, a ouvidoria da mulher, Lícia Carvão, coordenadora da Coordenação de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Gente, eu treinei inteira para falar esse nome todo comprido, sem errar, espero não ter errado. E a minha querida Heloísa Aguiar, secretária da Mulher, primeira secretária que nós temos de Estado, que nos deu a honra da presença dela aqui hoje. E antes de eu passar eu quero a palavra a eles, né? Eu vou fazer um breve introito do que vai ser o nosso evento. Né? Nós vamos ter um momento de uma palestra com a psicóloga Maria Cristina Milanês Werner, que foi minha colega de pós-graduação. Depois eu vou fazer a apresentação dela formal, uma pessoa queridíssima, uma palestrante maravilhosa. Está fazendo doutorado em Portugal e me mandou uma mensagem há umas 2 semanas. Falou assim, olha, vamos nos encontrar. Se me quiser para um evento, eu acho que eu não demorei 2 horas para dizer sim, quero te encontrar e sim, te quero para um evento. E aí a gente rapidamente montou essa estrutura para a gente ter a oportunidade de ouvir. A seguir a fala da Cristina para fazer umas ponderações, né, sobre a fala e também para fazer uma relação com as nossas oficinas que virão a seguir. Nós temos a Rosângela Pereira, que é assistente social do Cian Chiquinha Gonzaga, e a Pamela Rossi, que é psicóloga do NUDEM. E depois virão as nossas oficinas, né? Vocês receberam um númerozinho, nós vamos ter aí 11 oficinas temáticas com essas pessoas maravilhosas que estão aqui na minha primeira fila, doutora Camila Guerrin, juíza de direito, a Rosana também está à frente de uma, assim como a Pâmela, de uma oficina, Camille Lúcia, psicólogas aqui do Ministério Público, a líder Glória, da Guarda Municipal, Matilde, defensora pública, Tenente Coronel Glória, que eu já vi por aqui, Cristina Fernandes, do CIAN, e não sei se eu esqueci alguém, me perdoe. Cláudia, eu já falei, Tenente Coronel Cláudia, não estou vendo ela, mas, sim, Tenente Coronel Cláudia também, uma das nossas líderes de oficina. Então, esse vai ser o nosso dia. Espero que seja muito produtivo, que a gente possa, nesse momento das oficinas, discutir, compartilhar o que nós fazemos enquanto rede de enfrentamento. É um momento de troca. A oficina é um momento de troca de todos os profissionais da rede. E aqui tem profissionais da rede. Mas antes de eu passar a palavra ao Augusto, eu preciso, é mais forte do que eu, mostrar para vocês o nosso personagem novo da cartilha, né? A nossa cartilha que vocês todos receberam, né? Tem uma, começando de lá, tem uma gestante, tem uma pessoa com deficiência visual, uma criança, uma indígena, e vou parar. E tinha uma senhora simbolizando a terceira idade. Mas eu pensando, a gente vai pensando, né? Refletindo, eu falei, essa senhora da terceira idade está muito senhora. Aí eu botei aqui a nova personagem. Ela também já tem mais de 60 anos, mas ela já está na terceira idade, com molejo, ela já está mais moderna, porque a terceira idade não é só uma senhorinha, né? Então a gente quis colocar uma terceira idade mais moderna, mais avançada, é a nossa nova personagem da cartilha. Então, seguindo aqui, vou dar a palavra para o doutor Augusto, ouvidor do Ministério Público.
Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Carla. Agradecer essa oportunidade e, acima de tudo, parabenizar, né, esse encontro multidisciplinar que é muito importante para a rede de acolhimento da mulher vítima, né? É isso que faz com que o trabalho possa evoluir, possa concretizar em algo que leve a vítima a recompor a sua vida diante da violência que ela sofre, né? Sem essa rede de apoio, formado por psicólogos, assistentes sociais, nada seria possível. Não basta a justiça, né? Não basta o MP, a defensoria, o judiciário. É necessário que a gente tenha toda essa rede de apoio trabalhando de forma uníssona e um único objetivo. E acho que essas oficinas vão exatamente produzir isso, né? Um único canal de convergência com foco na solução dos problemas. Quero aproveitar, né, Carla, sabe, a gente tem espalhando vários QR Codes aí pelos painéis, tal. Se o MP cobrar qualquer coisa, eu vou dividir com a Carla aqui o dano ao patrimônio público. Na hora de tirar, a gente vai tirar com carinho para que não danifique. Em que a gente está realizando esse Agosto Lilás, é o mês de mobilização, né? E o MP tem uma semana dialogal que a gente visa exatamente dialogar internamente, mas também com a sociedade. Então, nós abrimos um espaço num dia, o dia 30, sobre reflexão sobre violência doméstica, né? E com 2 painéis pela manhã e à tarde a participação, uma roda de livro com a doutora Lívia Santana, né? A Justiça é uma Mulher Negra, né? Uma obra que eu não conhecia e estou ainda na metade do livro e estou adorando, né? Acredito que quem tiver a oportunidade de adquirir a obra ou de tomar conhecimento mesmo vai também se interessar em participar, então estão todos e todas convidadas. Obrigado, Carla. Obrigada, Augusto, fazendo aqui a garota propaganda. Então, se vocês quiserem se inscrever, né, são esses papéis que estão grudados aqui do lado com QR Code, já podem sair daqui hoje com a inscrição feita. A palavra para a doutora Patrícia, coordenadora de promoção dignidade da pessoa humana. Obrigada, Carla. Bom dia. Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que somos mulheres todas, né? Com exceção do Augusto, não é? Ah, não, desculpa, não. Então, bom dia a todas as pessoas. Não, agora acabei de ver aqui, temos alguns também. Então, bom dia a todas as pessoas que estão hoje presentes. Esse evento sempre, né, aliás, como todos os eventos que Carla tem patrocinado, são sempre muito prestigiados e a gente fica muito feliz com isso, porque foi como o Augusto trouxe na fala dele, ninguém consegue trabalhar sozinho. Eu acho que nós da Justiça temos a clara impressão que a gente não consegue trabalhar sozinho, principalmente em matérias, né, em setores como a violência doméstica, não é? A violência contra a mulher como um todo, não é? Que são fatores tão múltiplos que vão causar esse fenômeno, não é? Esse adoecimento psíquico, né, que eu considero um pouco por aí também. Então, por isso a importância de estarmos todos e todas reunidos aqui hoje. Eu sou Patrícia Carvão, eu sou procuradora de Justiça. Como Carla me apresentou, eu atualmente ocupa uma estrutura aqui no Ministério Público que se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, que é uma estrutura, a gente fala como se fosse uma estrutura guarda-chuva. Dentro dessa coordenadoria, a gente tem 3 outras estruturas. Uma coordenadoria de mediação, uma coordenadoria de direitos humanos e de minorias e uma coordenadoria que se chama Promoção dos Direitos das Vítimas. E essa estrutura, particularmente importante a gente trazer ela hoje, apresentar, falar um pouco sobre ela hoje, porque a gente tem o NAVE, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas. E a gente tem atendido um número grande de mulheres que sofrem violência. Infelizmente, esse número é muito expressivo ainda. Por isso, a necessidade da gente estar sempre conversando e vendo de que forma a gente pode aperfeiçoar as redes de atendimento.
E o que a gente percebe, ontem até a gente estava conversando também com as nossas psicólogas aqui, a importância desse trabalho, dessa nossa fala, até internamente, a gente tem feito também ciclos de palestras internos para servidores, terceirizados, porque muitas mulheres ainda não têm a percepção que sofrem violência. Então, muitas vezes, o que para a gente é claro e evidente, não é assim para muitas mulheres que não percebem violência, associam ainda a violência à violência física, e não percebem quando sofrem uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Então, por isso a importância da gente trabalhar. A luta é grande, mas temos observado, mesmo dentro do sistema de justiça, alguns eventos, como esse olhar que o direito traz hoje também para as vítimas dentro da esfera penal, através dessa proteção individualizada, que hoje em dia é obrigatória por conta até das orientações do Conselho Nacional do Ministério Público. E tivemos também um importante avanço, o STF julgou recentemente, acho que foi ainda esse ano, né? Peraí, que às vezes eu perco a noção, a gente está em agosto. Não, foi recente, o julgamento da DPF 779, que considerou inconstitucional a arguição de legítima defesa da honra. Então, é sempre importante a gente pontuar também esses avanços, não é? Até para que sirvam também de combustível para a gente continuar trabalhando. A gente tem que comemorar também algumas conquistas, principalmente porque a gente está falando aqui de Rio de Janeiro, né? Então, assim, a realidade do Rio de Janeiro não é a realidade do país como um todo, não é? Então, muito ainda precisa ser feito, mas agradeço mais uma vez a oportunidade de abrir aqui o evento, à disposição também para depois quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do Núcleo de Apoio às Vítimas. E devolvo a palavra aqui para a Carla. Obrigada, Patrícia. Antes de eu apresentar aqui e dar a palavra para a Elô, nós somos aqui do Ministério Público, estou vendo a Eileen, minha colega aqui também, está sempre nessa empreitada de combate à violência contra a mulher. Nós temos, enquanto rede, cada um aqui na sua estrutura, na sua instituição, e aí, por isso que eu fiz essa pausa aqui, nós três no Ministério Público, mas em alguns momentos a gente tem, como na vida, né? Momentos que a gente está mais feliz, momentos que a gente vai trabalhando na rotina, e momentos que a gente para e fala assim, meu Deus, né? Vamos continuar, a gente não tem nem de onde tirar, mas vamos continuar. E aí a gente conta, né, com os amigos, com os parceiros e parceiras da rede, e eu tenho que fazer um agradecimento à Elô, né, porque umas duas, exatamente na época que Cristina me mandou a mensagem do WhatsApp, eu tive um desses momentos, dessas dificuldades, e liguei para a Elô, liguei para a Naline, que teve um imprevisto e por isso não pôde comparecer, falei com a tenente-coronel Cláudia, com a delegada Débora Rodrigues e mais alguns componentes da rede, doutora a juíza Adriana, hoje desembargadora Adriana Mello, e a gente conta com os amigos, as amigas, nesses momentos para dar força, né? Então, naquele momento, há 2 semanas atrás, eu senti, não estou sozinha. E Elô é uma dessas pessoas que está, assim, junto no combate, no enfrentamento à violência doméstica, né? Então, obrigada, Elô, por isso, obrigada por estar aqui. Nossa, gente, que emoção. Eu não queria nem falar, professora, porque eu quero ouvir, porque todo mundo que fala, que eu comentei da palestra, falou, é imperdível, você tem que assistir. Então, eu quero dar boas-vindas, agradecer o convite, agradecer o carinho e a irmandade, porque eu acho que esse tema, essa pauta faz isso, né? Bom dia a todas e todos. Eu estou aqui hoje muito feliz, mas na condição de aluna, viu, professora? Porque esse tema tem sido muito caro para as nossas mulheres. Eu quero agradecer e saudar as minhas companheiras da rede de atendimento, do CEAM Queimados,
senhor Baixada, senhor Marcialeira. Cris, você está muito atrás, viu? Você tem que vir para frente para que a gente possa ficar debatendo aqui juntas, ouvindo essa palestra, porque é isso que a Carla falou. Se não for essa rede, se nós não estivermos irmanadas, de mãos dadas, Coronel Cláudia, companheira, amiga. Segunda-feira nós temos, né, o dia de comemoração dos 17 anos da Lei Maria da Penha. Muitas não estarão aqui porque estarão em Fortaleza, se capacitando. A doutora Tatiana vai representar a Secretaria do Estadual da Mulher lá em Fortaleza. Então, é uma rede que uma vai segurando a outra, uma vai dando suporte à outra, mas eu acredito muito nessa nossa rede de enfrentamento, de combate. A Secretaria é o órgão mais recente dessa rede, foi criada em janeiro pelo nosso governador Cláudio Castro. Há muito a fazer, mas a gente precisa olhar para o que já foi feito. Nossas delegadas, é um prazer tê-las aqui também. Estamos juntas em vários eventos, começamos segunda-feira no Jornal o Globo. Então, todos os espaços desse mês de agosto é importante que a gente esteja ocupando. Terça-feira estive em Queimados, fui muito bem recebida. Eu acho que é isso, né? A Ana Aline hoje não está aqui presencialmente, mas está com o coração, porque ela foi ainda na campanha do nosso governador e é a nossa maior incentivadora. É muito importante termos a presença, né, da primeira-dama, mas que tem nome, que se personifica na Ana Aline, que é uma pessoa muito atuante, muito à frente. Então, falo isso com muita tranquilidade, até cito como exemplo para os municípios, quando a gente tem rodado, como a figura da primeira-dama nos fortalece na rede. No mais, é agradecer, dizer que a Secretaria Estadual da Mulher tem muito a fazer, mas na segunda-feira a gente lança com o governador nosso decreto do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência. A gente abriu esse estudo junto com um grupo interdisciplinar, mas é do Poder Executivo, mas é um documento vivo. Eu volto a falar isso, que a gente vai rever, a gente vai estar sempre revendo, atualizando, ajustando e abrindo para discussão, porque somente com a sociedade civil, com os órgãos da Defensoria, viu, Matilde, doutora Carla, a gente vai construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária para as nossas mulheres. No mais, é agradecer mais uma vez, e eu estou louca para te ouvir, professora. Você já está convidada a fazer parte da nossa rede, ainda que seja à distância, mas a gente tem muitos treinamentos, muitas palestras que a gente precisa fazer, que a gente faz de forma continuada, né, as nossas capacitações para a nossa rede de atendimento, para os CIANs, para os organismos de política pública para a mulher. Então, já se sinta convidada dentro da sua agenda, que a gente vai fazer uma palestra para as nossas técnicas nos municípios. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Então, vamos desfazer agora a mesa de abertura, agradecendo aqui a presença de Patrícia, Heloísa, Augusto, e vou convidar para subir ao palco a doutora Maria Cristina Milanês Werner, Rosângela e Pamela, para a gente ir para o nosso segundo momento. Maria Cristina Milanês Werner. Tirar meus óculos, senão eu não enxergo de perto. Vai ser gravado. Eu ia fazer isso, mas transmitido não. Então, Cristina é psicóloga formada pela PUC-Rio. Vou falar aqui difícil, hein? PhD Student, doutoramento em estudos de gênero pela Universidade de Lisboa, mestrado em psicologia clínica, PUC-Rio, especialista em sexualidade humana, SEBRAS, especialista em gênero e direito pela Escola da Magistratura
que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Cristina. Vocês não sabem o que é conviver 1 ano e meio do lado de Cristina, eu, Rosângela e outros que estão aqui presentes da nossa turma. Foi um grande aprendizado. E presidente do ATF, que é a Associação de Terapia de Família do Estado do Rio de Janeiro, né? Na gestão de 2008. Isso. Então, Cristina, não sei se você prefere falar aqui ou de lá. Então, vocês vão amar. A gente fala isso, parece que coloca a maior responsabilidade em cima da pessoa, mas ela é o máximo. Muito fã. Bom dia. Eu estou até com medo de falar hoje, já falaram muita coisa. E falaram até que eu sou oferecida. E aí eu quero conversar com vocês, eu não sou oferecida. E eu sempre acho que não são os opostos que se atraem, são os disponíveis que se atraem. Então, vocês todos tiveram a disponibilidade de estar aqui, como eu também. Então, sempre que eu venho, que eu posso, quero estar disponível para meus amigos e minhas amigas. Bom, vamos lá. Bom dia, eu gostaria de saudar a todas as pessoas presentes na figura da Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Carla Rodrigues Araújo, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a quem eu devo esse honroso convite para estar nessa manhã dialogando com todos, todas e todes vocês, nesta casa, com tanta representatividade na defesa da vida das mulheres em nosso Estado, encampando mais uma vez o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha e de conscientizar a sociedade um tema tão relevante. Com esse intuito, gostaria de cumprimentar a coordenadora, a doutora Patrícia Leite Carvão, que está sentada ali agora. Gostei muito que a senhora falou que exatamente eu venho ao encontro, e não de encontro, ao encontro do que a senhora falou, da necessidade de falarmos primeiro da violência psicológica. Então, agradecer a doutora Patrícia Leite Carvão, coordenadora da Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Eu botei aqui para ter cola, viu? Doutora Carla, não sou igual a senhora que está ali pensando na memória, não. Aos 62 anos não dá mais para a gente se fiar, né? Só na memória, temos que ter um papelzinho, né? Mas eu estou igual àquela última pessoa ali acima dos 60, comecei crossfit agora, aos 62. Já estou levantando 15 quilos. Eu vou ficar junto com a minha companheirinha ali na foto daqui a um pouco. Também quero agradecer a senhora Heloísa Aguiar, secretária da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Uma honra conhecer a senhora, secretária. E também o doutor Augusto, mas eu acho que ele já se retirou, né? Mas para mim foi bom ouvi-lo. Gostaria de saudar minhas interlocutoras, minha colega do NUDEM, a Pamela Rossi, e assistente social, diretora do CIAN Chiquinha Gonzaga, a doutora Rosângela Pereira, que foi nossa colega, minha, da doutora Carla, na nossa especialização de Gênero e Direito da Emerge, turma tão querida, na qual tivemos a alegria de contar também com a convivência tão enriquecedora de colegas que hoje aqui também se encontram, como a delegada de Polícia Civil, Débora Rodrigues, minha querida amiga, e a defensora pública, Matilde Alonso, também outra amada. Também gostaria de fazer menção à presença de amigas queridas que militam comigo no Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Emerge, a Escola da Magistratura aqui do nosso estado, que é magistralmente conduzida pela amiga de todas nós, a desembargadora Adriana Ramos de Mello. Eu quero saudar a delegada da Polícia Civil, Sandra Ornelas, que me disse que estaria aqui hoje. Ah, linda! Bom estar você aí. A juíza de Direito, doutora Camila Guerrim, que está aqui linda, aqui na frente também. Minha colega psicóloga, doutora Cecília Teixeira Soares, que eu não sei se já chegou, mas que vinha. E também quero saudar aqui da plateia a presença de uma ex-aluna da formação de terapia de sexualidade humana, lá no Rio Grande do Sul, a Bárbara Lett. E também minha colega psicóloga do CIAM, Márcia Lira, a Cristina Fernandes. E se eu por acaso não vi pessoalmente alguém que eu já conheço, sinta-se igualmente mencionado. E para as novas interlocuções, novas amizades. Estou aqui disponível, viu, gente? Isso é muito bom. Bom, a doutora Carla me pediu que eu conversasse um pouquinho, é uma conversa
um pouquinho com as senhoras e os senhores sobre os impactos psicológicos na mulher vítima de violência doméstica e sexual, com o intuito de trazer subsídios desse campo de saber, que é a psicologia, para solidificar ainda mais a rede de apoio formada pelo direito, o serviço social e a psicologia, como parte da prevenção, que dizia também a nossa secretária, que a campanha do Agosto Lilás busca trazer. Prevenção é muito importante. A gente, quando está no tratamento, quando a gente está no acolhimento, a gente já chegou tarde. A gente tem que trabalhar com prevenção. Assim como psicóloga, terapeuta de casal e família, terapeuta sexual e terapeuta de trauma, ao longo de quase 40 anos de atendimento terapêutico, em situações bem diversas e complexas, compreendi que, antes que a violência doméstica seja percebida como tal, ou antes que ocorra a violência sexual, a porta de entrada de todas as violências sempre passa pela violência psicológica. Através dos ditos, isto é, das palavras, igualmente através dos não ditos, isto é, os olhares que repreendem, os sons que não têm letras, os grunhidos humanos intimidatórios, o palco vai sendo montado de forma insidiosa para que a violência doméstica e sexual se instale. Então, urge saber identificar a violência psicológica em primeiríssimo lugar, como forma de tentar evitar que ela desemboque de forma mais contundente e física na violência doméstica e sexual. E esta é a prevenção que o Augusto Lilás quer. Na verdade, estar sob violência psicológica no lar é já estar em violência doméstica. É um pacote único, é indissociável. Mas, às vezes, nós fazemos uma divisão didática entre as violências para que cada uma possa estar bem caracterizada. Mas, na verdade, violência é um fenômeno complexo, cheio de nuances e de difícil determinação, onde começa um tipo de violência e onde termina outro. Na verdade, tal preciosismo de diferenças de violências talvez nem fosse necessário. Pois o que importa saber é que está havendo um processo, uma relação desigual de poder, onde alguém, geralmente um homem, está infringindo um relacionamento desumano, desigual, desequilibrado, disforme, deselegante, disruptivo, detonador, deformador, desinteressante, deprimente, depreciativo, denegatório, destruidor, desrespeitoso, entre tantos adjetivos, a outro ser humano, geralmente uma mulher, subvertendo todas as normas sociais e legais do nosso país, a começar pela nossa Carta Magna, que apregoa que todos são iguais perante a lei e que, portanto, deveriam e devem e merecem receber tratamento com equidade de gênero e não com iniquidade. Então, vamos ver o que a psicologia, ciência que é minha morada de fala, que é mais do que um simples lugar, é onde eu habito e onde eu me sinto confortável, é minha casa, é minha morada de fala. O que a psicologia tem a nos dizer sobre a violência psicológica, tão presente na doméstica como na violência sexual? O que a gente pode aprender com os ensinamentos da psicologia? Quando falamos em violência psicológica, várias ideias podem surgir em nossa mente. A primeira delas é que estamos falando em violência verbal, elemento sempre frequente em todos os tipos de violência, inclusive na doméstica. São os xingamentos, as palavras ofensivas e agressivas, as depreciações, as desqualificações da mulher, que podem ser sobre a sua pessoa, sua família de origem, seu trabalho, seus gostos, suas ideias, sua posição política e ideológica. São palavras agressivas, muitas vezes pronunciadas com ódio, asco, desdém, ironia, deboche e irritabilidade. Palavras que podem reverberar na nossa memória por dias, por meses, por anos, por uma vida inteira. Eu ouço relatos no consultório de falas, doutora, não me sai da cabeça. Eu, às vezes, estou lá e me vem aquele pensamento intrusivo, um som, uma memória auditiva. Isso fica registrado. E isso vai nos estragando por dentro, né? A nossa saúde física é extremamente afetada por nossa saúde mental. Esse fenômeno, em segundo lugar, devemos pensar num outro fenômeno que pode fazer parte desse repertório, chamado gaslighting. Atitude masculina com intenção de distorcer lembranças da mulher sobre um fato,
ora desmentindo o ocorrido, ora confundindo os traços de memória da mulher, deturpando o resgate da memória, com o intuito de levar a mulher a achar que está esquecida, que está começando um processo de demência, que está com Alzheimer, que está equivocada, até que está ficando louca. Esse fenômeno faz alusão ao filme Gaslight, de 1944, que em português foi traduzido como A Meia-Luz, com Ingrid Bergman, que fez o papel de uma mulher rica, e com Charles Boyer, que fez o papel do marido que queria roubar sua fortuna. Imbuído desse intuito, ele elabora um plano para fazer com que a sua mulher fosse considerada louca, para assim ser internada em uma instituição para doentes mentais. Partindo desse filme, que infelizmente somente nos últimos anos essa violência foi nomeada, né? Nós agora temos várias violências, cada vez a gente consegue nomear, e o que não é nomeado não existe, porque eu não posso me referir, não posso nem criar leis sobre um fenômeno, eu preciso então nomear, não é mimimi, não é fifi, é necessidade, daí a importância do preciosismo, didaticamente, mas no conjunto é um grupo só, né? Então, somente nos últimos anos é que passou-se a dizer que pessoas que querem manipular informações e confundir memória das pessoas com as quais convivem estão fazendo gaslighting e, consequentemente, causando impactos na saúde mental, fazendo violência psicológica. Em terceiro lugar, pensemos nas famosas frases chamadas proposições equivalentes ou conectivos lógicos, do tipo conclusivo do se, então. No caso da violência doméstica, o conectivo lógico troca a lógica proposicional por conclusões ilógicas ou irracionais, gerando frases que minam a relação conjugal no dia a dia, como, por exemplo, se você chegou tarde, então você não estava fazendo alguma coisa boa. Se você vai toda sexta-feira no centro da cidade, então deve estar se encontrando com alguém às escondidas. Sim, no Ministério Público, ao vivo, com 300 pessoas no auditório, né? Enfim, isso é fruto da mente doentia, né? Essas conclusões apressadas por parte de um parceiro ciumento e inseguro pode ser a centelha para incendiar uma mente fértil, mas débil. E criar uma ambiência de desconfiança, de desconforto, porque obriga a mulher a produzir inúmeras explicações infrutíferas, porque a sensação de perder o controle sobre o ir e vir da mulher não se satisfaz com nenhuma explicação, mesmo que seja a mais pura verdade. Como diz meu marido, tem verdades que parecem mentira e mentiras que parecem verdade. Quanto mais estapafúrdio pode ser a verdade, mais difícil de ser concluída. E eu digo para meus pacientes de casal, você só tem duas possibilidades. Ou confia na sua parceria, ou aprende a confiar. Porque confiar porque eu tenho a senha do celular, isso não é parceria, isso é prisão. Ninguém tem que ter acesso ao nosso celular, ao nosso computador, nada que diz respeito à nossa vida privada. Ou confia em mim, ou não vai confiar em base da doação de uma senha. Se a gente não cuidar da nossa individualidade, não existe conjugalidade saudável. Existe um momento de privacidade na nossa história que tem que ser respeitado. Em quarto lugar, vamos pensar no que eu chamo de interrogatório da insegurança, que ocorre diuturnamente com frases desgastantes como: o que você tem? Aconteceu alguma coisa e você não quer me contar. Você está estranha desde que veio da casa da sua mãe. Imagina a gente viver com alguém que faz ilações infundadas todo o tempo. E ainda tem os interrogatórios situacionais, presentes a cada deslocamento da mulher, como ir da praia, restaurante, shopping, com perguntas desconfortáveis. Isso tudo é violência psicológica. Você está olhando para quem? Você está mais interessado no que está acontecendo na mesa do lado do que em mim. Você viu como é que o garçom olhou para você? Só pode ser porque você deu bola para ele. Gente, isso, vocês não têm ideia de como isso vai minando o pilar da sustentabilidade psíquica da mulher. Tudo isso vai retirando da mulher a espontaneidade, a liberdade, a leveza de viver, que se tornam verdadeiras torturas psicológicas. Mas a violência psicológica vai muito além de palavras, e por isso, comumente, ela é também chamada de violência emocional, que eu até prefiro. Talvez seja um termo mais adequado. Uma vez que o grande alvo desse tipo de violência é o de abalar as estruturas emocionais da mulher, para desequilibrar seus afetos e o seu temperamento. E o que é temperamento? É o nosso jeito de ser. Especialmente daquela mulher que é mais esfuziante, mais alegre. Você tem necessidade de tolhendo, cortando as asas, né?
o que acaba por atropelar a sua estrutura de personalidade e a sua estabilidade de humor. Por que será que nós, mulheres, apresentamos mais transtorno de humor do que os homens? Interessante a minha prática clínica, na infância, eu atendo mais meninos e menos meninas. Mas, gente, basta virar os 18 anos, o consultório está cheio de mulheres. Que nós estamos sempre tendo que nos digladiar diuturnamente para abrir espaço para conseguir respirar. Isso tem um custo emocional muito grande. Estão perguntando, será que o padrão conjugal relacional inquisitório favorece o aparecimento dos transtornos de humor? Será que os profissionais e as profissionais da saúde mental, quando recebem uma mulher em um serviço de saúde, em realizando um psicodiagnóstico, cotejam a questão relacional ou ficam só no individual? Isto é, quando uma mulher pode estar sendo exposta a situações de estresse emocional relacional e que, na verdade, não tem nenhum problema intrapsíquico, mas interrelacional? Será que numa outra relação seria assim? Por isso que é muito interessante o trabalho com a abordagem sistêmica. Não é que a gente nega o intrapsíquico, ele existe, mas o meu intrapsíquico ele é acionado por outro intrapsíquico. Então, dependente de quem está na minha relação, na minha interrelação, eu funciono de um jeito diferente. Então, prestem atenção com quem vocês convivem. O que cada pessoa tira de vocês. E o que cada pessoa rouba de vocês também. E o que acrescenta. Cada encontro nos traz algo. É bom, é positivo? Eu devo continuar me expondo a esse encontro? E aí nós vamos entrar num problema que o Biodinâmico vai falar daqui um pouquinho sobre dignidade e conexão. Vamos chegar lá. Porque, gente, é muito mais fácil a gente culpabilizar a vítima e dizer que o problema é da mulher, que ela é louca, histérica, neurótica, borderline, bipolar, psicótica e todos os demais adjetivos usados na saúde mental, que a gente usa à torta e à direita e a gente ainda dá também medicação à torta e à direita. Nós estamos com uma hipermedicalização, não só da infância, que está com excesso de medicações para alguns transtornos hipercinéticos, em excesso, mas agora também a excesso de medicação está chegando na psique feminina. Estejamos atentos, se é de remédio que estamos precisando, de fármacos. Né? Nós temos que levar em consideração é que pode estar havendo uma relação adoecida, um padrão relacional disfuncional, que vai aos poucos minando a saúde da mulher. Em que momento nós deveríamos intervir para ajudar essa mulher? No início das queixas, como dizia a doutora Patrícia, ou quando ela já morreu por dentro? Está só a casca, né? É a famosa síndrome de burnout. Ela só está com aquela aparência, por dentro está destruída. Ela já se enfraqueceu, ou até já enlouqueceu, porque a loucura, às vezes, é uma ótima saída para a gente. Está tão difícil esse mundo real, que eu vou lá para o mundo da Barbie, né? Enfim, lá a gente tem voz, tem um monte de coisa, né? Então, o filme é interessante, parece bobagem. Eu fui porque a doutora Carla me recomendou de ir. Prestem atenção, vou dar o spoiler que ela me deu. Quando quem entra no mundo real. Perguntinha dele, pode dar spoiler, doutora Carla? Os homens mandam aqui, só homens mandam. Aí mistura patriarcado com cavalo, com machismo, é um espetáculo. É uma coisa de doido. Enfim. Bom, mas por que tantos familiares, amigos e sociedade, até mesmo as ciências da medicina, da psicologia e do direito, só creem no relato da mulher quando a sua vida psíquica já está um fiapo? Por que relatos incipientes, iniciais, preditivos, não podem ser considerados como a ponta de um futuro iceberg? Por que continuaremos a chegar tarde na vida das mulheres e a não fazermos a diferença na vida delas? Por que a palavra da mulher, de que está sendo vítima de violência psicológica ou de violência doméstica, não é suficiente para ser levado a sério? Precisamos mesmo ter um laudo médico? Sempre. Precisamos sempre ser como São Tomé, esperando que a mulher apresente algo bem concreto, uma chaga, para ter credibilidade? Será que ela precisará lançar mão da autodestruição, como o uso abusivo de remédios, de álcool e de tabaco, tão nocivo à saúde física, para dar suporte à sua saúde mental, que está sendo depauperada a cada dia? Ou ainda fazendo skin pinking. Sabe o que é skin pinking? Também conhecido como escoriação compulsiva ou dermatotilomania. É a compulsão de tocar, de coçar, de arranhar, de limpar ou de fuçar a pele continuamente,
que se tornam graves, né? Causando muitas vezes escoriações e lesões na pele, que em muitas situações se tornam uma forma de aliviar uma grande tensão. Esse comportamento compulsivo, por arrancar pedaços de peles de machucados, acaba por colocar a mulher como alvo da própria ansiedade e angústia, podendo gerar graves infecções no próprio corpo. Eu fico pensando sempre que o que ela não pode arrancar da vida, ela arranca da própria pele. É a única coisa que ela tem acesso, quando ela tem acesso ao corpo, que às vezes nem isso ela tem. Há ainda o cutting, também conhecido como automutilação, que é uma maneira de expressar e lidar com angústia profunda e dor emocional, bem como lidar com frustração e sentimento de culpa. As formas mais comuns são lesionar a pele com objetos cortantes, desde ponta de lápis ou caneta, até tesoura, faca, gilete. Hoje, no quadro da automutilação, se inclui também queimar-se, bater com a cabeça, jogar o corpo contra a parede, socar coisas, quebrar objetos, engolir substâncias tóxicas e objetos inapropriados. Também pode-se incluir formas menos diretas de agredir o próprio corpo, mas que colocam em risco a vida também, como dirigir em alta velocidade de uma forma imprudente, o uso excessivo de álcool e de drogas, fazer sexo desprotegido, correndo o risco de contrair alguma IST. Então, a questão que se coloca é que, para algumas mulheres, essa é a única forma de lidar com sentimentos difíceis, como tristeza, raiva, frustração e desesperança. É uma forma de expressar sentimentos que ela não consegue colocar em palavras, porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir definir com exatidão o que a gente está sentindo. Assim, há um alívio temporário, esse tipo de coisa. Faz com que a mulher se sinta viva ainda. Quando eu me corto, eu estou viva, porque eu sinto dor, onde eu deveria sentir prazer. Porque o maior órgão que a gente tem na pele, no corpo humano, é a pele. Ele tem sensores para a gente ter prazer, de ser tocada, não de ser beliscada, atirada, queimada. Esse alívio temporário faz com que a mulher se sinta viva, mesmo ferida e entorpecida, já fruto da violência psicológica. Então, a gente não vê a causa, mas a gente vê a consequência do problema. E no fim dessa espiral de autodestruição vai estar o quê? O suicídio e as tentativas de suicídio. Perguntar sobre todos esses comportamentos em um acolhimento a essa mulher, que chega buscando os órgãos de proteção da mulher, pode ser útil para concluir, mesmo sem laudo, que ela está sendo vítima de violência psicológica. Mas percebam que aqui já é meio ou fim da história. Nós, assim como as leis, a maioria das vezes chegamos tarde. Agora eu vou falar do humor, que é o nosso tônus colorido da nossa personalidade, ou um tom sombrio também. Sabemos que o humor é controlado pelos neurotransmissores, que quando são alterados, cutucados, mexidos, altera a nossa capacidade da pessoa em lidar com o dia a dia e os seus desafios. Porque a cada dia basta ser o mal. Todo dia nós vamos ter uma coisa a enfrentar. Nós não podemos desabar, mas a gente tem que estar com estabilidade de humor. A violência psicológica e a violência doméstica, ao tirar essa sustentabilidade psíquica da mulher, que é a estabilidade do seu humor, permite que todas as demais violências que a mulher possa estar sujeita tenham passagem liberada. É como se houvesse o estouro da boiada. A mulher perde a capacidade de barrar as demais violências, porque a sacudir o enraizamento psíquico da mulher, a mulher perde o centramento. Fazendo uma alusão a uma árvore, de tanto ser saculejada em sua estrutura psíquica, a mulher deixa suas raízes à mostra e morre por falta de nutrição afetiva adequada, aquela que todos, todas e todos nós precisamos enquanto seres humanos. A mulher também, ao perder o seu centramento, vai perdendo aos poucos a sua capacidade de discernimento, de compreensão do mundo, e em especial da crença em si mesma, como pessoa competente e amada, que são os dois pilares da sustentabilidade psíquica do ser humano. Nossos dois pilares são nossa capacidade de se sentir amada, querida, desejada, esperada, acolhida, e a nossa na capacidade de se sentir competente e capaz. Quando alguém nos agride de forma de violência psicológica ou as demais violências, nós não nos sentimos amada, porque quem ama não mata, não é? Quem ama não agride, quem ama acolhe, então eu não sou tão amada assim, e eu não sou capaz de fazer frente. Então, a gente colapsa. Assim, as agressões verbais são apenas a ponta de um iceberg
iceberg perverso, já que a parte encoberta dos controles masculinos, que cerceiam o ir e vir da mulher, o seu olhar e as suas escolhas, são submersos, escondidos e ilegais. Assim, outras atitudes dos seus parceiros, e vamos incluir também aqui as atitudes de suas parceiras, numa relação homoafetiva ou numa relação biafetiva, podem engendrar malefícios à psique feminina de grande monta. Se antes os maridos colocavam detetives para acompanhar os passos da mulher e escuta telefônicas naquele grambel antigo, aqueles aparelhos fixos em casa, hoje a tecnologia propicia mais situações de controle da vida da mulher, como colocar GPS no aparelho do celular da parceira para saber onde ela está, com a desculpinha esfarrapada que moramos no Rio de Janeiro, a cidade é violenta, e eu preciso saber onde você se encontra. Nananina, não. Eu quero é ter controle mesmo de onde você está. Colocar um programa espião em seu computador, ou câmeras e gravadores escondidos no seu carro, ou de stalkeá-la em suas postagens pelas redes sociais. E aí, para mim, gente, isso é o ó do borogodó. Quando eu recebo casais em consultório, não, doutora, porque sabe quem ela curtiu? Sabe quem ela está seguindo? Sabe quem ela botou o coração? Gente, não tem outra coisa para fazer na vida, não? Eu fico impressionado como sobra tempo para alguém ficar entrando no Instagram do parceiro ou parceira para ver quem seguiu, quem deixou de seguir, quem curtiu, quem botou para seguir. Assim, é uma perda de tempo, é uma coisa horrível isso, né? Então é quem seguiu, quem segue ela, que foto postou, que foto curtiu, para além de invadir a sua privacidade, hackeando seu celular, podendo printar a tela, controlar os apps e sites visitados, ver as suas movimentações financeiras e seus planos e sonhos de uma forma invasiva. Assim, a violência psicológica da modernidade ganhou um grande aliado, a tecnologia, a favor do controle masculino, que agora ocorre não somente diretamente no corpo da mulher, mas também sobre as suas ações e movimentos. Assim, a vida da mulher passa a ser uma vida sem possibilidade de imprevistos, o que é uma loucura, porque a vida é cheia de imprevistos. Ao menor ato que ela faça que fuja do controle do marido, como demorar mais um tempo na condução do que o previsto, ou para as que têm carro, demorar um pouco mais na garagem para entrar em casa, ou de sair do carro, ou de pegar o elevador, evocam suspeitas, uma enxurrada de perguntas invasivas como: com quem você estava falando? Por que você demorou para subir? Por que ainda está no trem? Por que ainda está no ônibus? Por que ainda está no metrô? Né? Como se não conhecesse os transportes do Rio de Janeiro. Como se a mulher carregasse um cronômetro, cujo juiz de prova é o marido ciumento, inseguro e controlador, que vai aos poucos tolhendo o ir e vir da mulher numa cadeia sem muros, numa prisão sem paredes, gerando verdadeiros inquéritos policialescos e danosos à psique feminina. Isto é violência psicológica, isto é violência doméstica. Há ainda situações mais escrachadas de violência emocional, como impedir o ir e vir da mulher, que nem a deixar sair de casa sem ser acompanhada por ele, de isolar a mulher da sua rede de apoio, da sua família e das suas amigas, não permitindo que ela trabalhe e que tenha seu próprio rendimento e se torne autossuficiente, mexendo na sua carteira, vasculhando a sua bolsa, não permitindo que ela estude ou impedir acesso à sua crença religiosa, dentre outros atos agressivos, repressivos e controle. Assim, a violência psicológica pode funcionar como um alarme, um sentinela, como um sinal de que algo não vai bem e pode piorar. O que virá depois de tanto desrespeito, ameaça, gritos, palavrões, senões e cerceamentos? Esperar pelo pior é vislumbrar um futuro incerto, que gera angústia, medo e insegurança. Então, se torna importante entender que uma primeira queixa de violência psicológica pode ser de grande valia, no sentido de evitar e prevenir violências físicas e letais, violências domésticas e violência sexual. E aí é importante a gente entender como é que funciona no nosso cérebro. Quando mulheres são confrontadas com esse tipo de perigo, elas ativam o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que controla a nossa respiração, a circulação sanguínea, o controle da temperatura do nosso corpo e a nossa digestão. Quantos quadros de asma, hipertensão, febre, má digestão, gastrite, úlcera, diarreia e constipação não podem estar relacionados à violência emocional e ao estresse agudo ou crônico relacional? Talvez em audiência e também nas delegacias, no serviço de acolhimento, na rede de proteção da mulher, que os senhores e senhoras trabalhem, valesse a pena perguntar um pouquinho sobre a saúde física da mulher também, que está possivelmente sobre esse quadro.
Admitir que o perigo possa estar existindo, rondando, exige tomada de posição para extinguir o perigo. Em outras palavras, exige ação para cessar o dano e talvez um até possível rompimento da relação conjugal. É então que os problemas se tornam mais complexos. Como essas ações são custosas, romper uma relação, a gente sabe o custo. O custo final é o feminicídio. Emocionalmente falando, é difícil tomar a decisão, vou romper. Então, as mulheres fazem uso, inicialmente, do que Freud chamou de mecanismos de defesa do ego, utilizando o processo de negação, isto é, negando a violência doméstica ou psicológica para fazer uma adaptação, que eu chamo de uma gambiarra emocional. Sabe aqueles fios que a gente, né, enrola lá, põe? É a mesma coisa, eu vou fazer uma gambiarra emocional no meu relacionamento, porque eu não tenho condição de romper, quando deveria, né? Para dar conta de viver com homens que as agride verbal e emocionalmente e vão vivendo como podem, literalmente com a corda no pescoço. Uma vez que o acúmulo desse tipo de violência, ao minar a autoestima da mulher, pode levá-la à espiral do suicídio ou facilitar a espiral do homicídio, nesse caso, do feminicídio. Assim, quando a ameaça verbal ou emocional se mostra mais contundente, esse repouso, esse descanso no processo de negação, o mecanismo de defesa do nosso ego, começa a se tornar insustentável, pois a realidade bate à porta e já não é possível mais tapar o sol com a peneira. Nesses casos, nós vamos ter 3 respostas. A primeira opção humana sempre será de fuga, se possível. Segundo Jack Pansepti, a resposta de fuga está relacionada à ativação dos nossos circuitos de medo. Quando a gente tem medo, a gente quer run away, né? Sair correndo. Então, o medo ele é bem-vindo. O medo é protetivo e, se ele for ativador e mobilizador, vai levar a mulher a fugir de casa, a tentar escapar dessa relação ofensiva. É hora que a gente dá esse acolhimento. Conseguiu sair. Só que essa possibilidade de fuga só se mostra disponível para a mulher que conta com uma boa rede de apoio, tanto familiar, mas que infelizmente já pode ter sido detonada pelo parceiro, ou institucional, onde os senhores e senhoras trabalham. Só que em algumas cidades pode ser inexistente, ou pequena, ou até ser até boa, ser pródiga, mas a mulher desconhece. Por isso também o Augusto Lilás é importante, saber onde buscar ajuda. Sabemos que muitas mulheres se encontram desenraizadas, longe das suas famílias de origem, do seu local de nascimento, vivendo em situação de violência estrutural, espoliadas e sem o menor conhecimento das instâncias de defesa do direito da mulher. A presença de prole também pode dificultar a saída de casa. A mulher, então, se vê sem saída e sem perspectiva. E essa opção número 1, de fuga, que é do nosso cérebro reptiliano, que é nós temos 3 cérebros, reptiliano, mamífero e o neocórtex. O primeiro é o reptiliano, é o basicão, é o de luta e fuga. Esquece. Esse aí, essa fuga, não vai ser possível. Então, nós vamos, de novo, continuar no mesmo cérebro, mas para o outro lado da história. Então, se fugir e cessar o dano passa a não ser mais uma opção, o passo seguinte, então, será buscar as outras 2 respostas possíveis, descrito na teoria dos 3 Fs em inglês. Fly, que significa voar, escapar, fugir, que é a primeira opção. Fight, que é lutar, a sua segunda opção. E freeze, que é congelar, a sua terceira e última possibilidade. Então, não sendo possível fugir, a mulher vai tentar lutar. Segundo Jack Pansepti, a resposta de luta está associada à ativação dos circuitos de raiva. A raiva é muito bem-vinda. A gente não deve tomar decisões com raiva, quando é uma boa decisão. Mas a raiva ela é mobilizadora, para a gente depois buscar alguma coisa na serenidade. A raiva é um sentimento potencializador de energia para ação, né? Deixa a gente pronto. Em havendo chance, permite reação. Na raiva e no medo, você fica cheio de adrenalina. É a hora que você consegue levantar um fogão que cai em cima do filho. Na hora que você consegue empurrar uma porta da Boate Kiss para sair. Porque o segurança exige que você pague antes de sair. Você junta 3 mulheres e sai. Não é? Essa raiva, esse medo, isso leva a gente para frente. Né? Mas, muitas vezes, não é possível nem fugir, nem lutar. Isso ocorrerá com muita frequência, pela superioridade física do homem e pelo processo de ruína da autoestima da mulher. Ela não tem mais força. E assim, ela só poderá ir para a terceira opção, congelar ou colapsar. E essa resposta de congelamento tende a acontecer em situações percebidas como de extrema e ameaçadoras à vida, como é a fase da agressão física, da violência doméstica ou num episódio dantesco de violência sexual.
E sem sombra de dúvida, a gente não tem um durômetro, eu adoraria ter um amorômetro para saber quem ama mais a gente, seria bom, né? Ou tipo, se a gente pudesse ter um durômetro para aquilatar a dor, não dá para dizer qual é a pior violência, porque a pior violência é aquela que você está vivendo. Não adianta dizer que seja esse e aquilo. Mas a violência sexual, ela tem um cunho de devastar o corpo e a psique da mulher de uma monta tão grande, que é muito complicado. E nessas horas eu não consigo, muitas vezes, lutar e nem fugir. Nesse caso, o que ocorre é que o corpo entra numa imobilidade tônica, que é chamada hipotonia, como no estado natural de paralisia, que é assim que nós encontramos muitas vezes as mulheres após um assalto sexual. O coração passa a bater em bradicardia, lentamente. A respiração vai ficando quase que imperceptível, você até pensa que a pessoa está morta. E a pressão sanguínea cai. É o nosso sistema nervoso central autônomo. Nos seres humanos, a resposta de congelamento ou de colapso vai nos levar a duas possibilidades. Primeiro, ao desmaio, quando a mulher não vê e não ouve mais nada. É o dar-se de morta, estando somente o corpo presente. Uma psique foi dar uma volta em algum lugar. E o nosso personagem, meu, de vocês e de todos e todas e todos nós, personagem julgador e crítico, vai fazer a seguinte pergunta: mas por que ela não reagiu ao estupro? Por que ela consentiu? Será que ela não podia lutar, gritar, sair correndo? Não. Não é que ela consentiu. Ela não conseguiu reagir. Ela colapsou. Ela não tinha mais energia psíquica para reagir. É o chamado choque de horror. A segunda possibilidade é não desmaiar, mas é dissociar. A mulher vai se desligando de si mesma, se descuidando da aparência física, de suas emoções, da sua mente, do seu corpo, do mundo ao seu redor, como se fosse um observador passivo ou vivesse num sonho, numa realidade à parte, criada por ela, como último recurso emocional para continuar em uma situação insustentável psiquicamente. Está todo mundo vendo que ela está sofrendo, está numa relação abusiva, eu gosto mais da palavra ofensiva, numa relação ofensiva, mas ela não vê. Ela não vê porque se ela se der conta, ela não consegue nem admitir como é que viveu tantos anos. Tem pessoas, depois de 10, 15 anos, 20, numa relação abusiva, às vezes prefere, entre aspas, né, não é uma escolha consciente, continuar na relação abusiva porque se dá conta que empregou 20 anos da vida numa relação desigual, desfavorável, é tão enlouquecedor quase que continuar na relação. Mas a gente tem sempre que dizer para essas mulheres, antes tarde do que mais tarde. A gente ainda tem muita história pela frente. Né? As pessoas ao redor comentam que parece que ela vive no mundo da fantasia, não percebendo. Essa última solução é o que acontece numa situação intensa de violência doméstica e sexual, como foi mostrado no filme Preciosa, de uma menina ofendida sexualmente pelo seu padrasto por anos, sem a ajuda da mãe e da avó para sair da situação. Nessas horas, ela começava a pensar em Elton John, em show de rock, ela saía. Existe um splitting, uma separação, uma clivagem, né? Então, na vida normal, vai começar a ofensa, eu entro num processo de clivagem, eu esqueço, eu me dissocio, quando acaba eu volto para o meu mundo. Só que esse gap, esse lapso, tem um custo psíquico muito grande. Por isso que Daniel Siegel, que é uma pessoa que estuda trauma, sugere que o bem-estar psicológico nos seres humanos é alcançado por meio da integração emocional, que só é possível quando nós nos sentimos acolhidas, amadas e protegidas, vivendo em relação de respeito com os nossos parceiros e parceiras e familiares. Porém, Siegel afirma que quando vivenciamos estados de angústia, como é viver em violência psicológica, doméstica ou sexual, com medo do perigo, com autoestima baixa e com ansiedade em relação ao futuro ou o que possa vir a acontecer, a pessoa não consegue mais experimentar essa sensação que ele chama de sentimento interno de integração, coerência interna. É como se as coisas não dessem mais liga, ficasse tudo fragmentado. Se essa sensação for muito intensa e persistente, o quadro se acentua e pode se tornar insuportável. Lembra que eu falei da conexão e da dignidade? Isso vem da nossa aprendizagem na abordagem do Body Dynamic. O Body Dynamic mostra que o trauma pode ser definido como uma perda, uma fragmentação do ego, vários pedaços. Você não está mais íntegro, né? E essa desintegração do ego desafia o equilíbrio único entre a dignidade e a conectividade, entre uma pessoa consigo mesma e com as outras pessoas. E este é o dilema da mulher que sofre violência doméstica. Se ela romper com seu agressor, como solicita a sua dignidade, ela vai perder a conexão com ele. Mas se ela mantiver a conexão com seu agressor,
ela vai perder a sua dignidade. Esse conflito muitas vezes se arrasta e pode arrastar a mulher até o caixão, seja por suicídio, seja por feminicídio. Outro pensador do trauma, Van der Kolk, afirma que uma experiência é traumática quando um evento particular ou uma série de eventos passa a definir a forma como uma pessoa organiza suas experiências. Então, nós podemos entender que quanto mais eventos traumáticos na vida de uma mulher, mais a rota da saúde mental sustentável se entorta, se distorce e, no fim, pouco sobra da dignidade emocional. Outros pesquisadores, Emerson e Hopper, afirmam que o trauma pode ser resultado tanto de experiências físicas violentas, como de experiências emocionais e psicológicas difíceis. E o impacto pode ser súbito e dramático, ou de violações lentas, graduais, implacáveis no nosso próprio ser. Então, estar sob efeito crônico de violência doméstica pode ser adoecedor. Portanto, o relato de estar sofrendo algum tipo de violência tem que ser levado sempre em consideração. Estou sentindo um pouco de calor aqui, não sei se diminuiu o ar ou se o tema tá me dando calor. Bom, enfim, vamos lá. Assim, muitas mulheres nem percebem que estão experimentando um trauma até que semanas, meses ou até anos se passem. Seus danos podem ser silenciosos, graduais e insidiosos, mas admitir pode ser tão traumático quanto viver. Por isso, alguns comportamentos exibidos pelas mulheres podem ser difíceis de se entender, como quando ela quer voltar atrás de um processo jurídico, ou quando ela quer retirar a queixa da delegacia, ou quando ela não quer nem ir na delegacia denunciar seu homem. É a vergonha de admitir a violência e a vergonha da escolha, a famosa teoria do dedo podre. Reconhecer requer introjeção, e isso é custoso psiquicamente também. Eu agora vou mostrar para vocês uma coisa que eu gosto sempre de falar nas minhas palestras de violência doméstica, a doutora Carla me pediu para fazer mais uma vez, que é a metáfora da folha do papel. Eu acho que isso fica claro o que é importante a gente entender do que se passa com a mulher. Quando uma mulher passa por uma situação traumática, imagina que ela essa folha em branco intacta, inteira, maravilhosa. Ela tem um choque, entra em crise, mas se ela for atendida de forma eficaz, rápida e de maneira adequada, isso se tornará uma aprendizagem. Será como essa folha de papel que eu amasso, mas eu posso desamassar, passar um ferro e ela se mantém intacta, mesmo com algumas marcas que, se olhadas, lembrarão o ocorrido, mas a pessoa continua integrada, apesar do fato. É o que chamamos de transtorno de ajustamento, não tem nada a ver com transtorno de ajustamento de conduta. Transtorno de ajustamento na psicologia ocorre quando o estresse agudo, que causou um transtorno transitório, mas que com a ajuda adequada a vida tende a voltar ao normal em horas, em dias, em semanas. É um novo normal. É um normal com uma aprendizagem de vou ficar mais atenta. Mas isso precisa acontecer o mais rápido possível. Alguém levantou a mão. Você quer falar? Pois não. Uhum. Eu posso te pedir um favor? Eu tô vendo, essa sua pergunta, ela é maravilhosa, interessante, mas ela é complexa. Eu acho que seria interessante, talvez, eu terminar, se você permitir. Podemos fazer a pergunta depois? Não, tudo bem. Não, tá bom. Então, olha só. Nós vamos, então, ter, se a gente tiver essa situação, nós estamos com a pessoa inteira, mas ela está com marcas. A marca do vivido traz a memória e traz a questão do aprendizado. Então, eu aprendo a me defender. Isso se tiver tido um acolhimento imediato. Porém, se a mulher sofrer uma situação traumática, tiver um choque, entrar em crise e não for atendida dentro de uma janela de imunidade psíquica, que geralmente é no máximo 4 meses, de forma rápida, eficaz e a contento, dentro das necessidades dessa pessoa, isto é, se o atendimento psicológico demorar, for de pouco valor, de baixa qualidade, com pouca duração ou sem qualificação para trauma, essa pessoa pode entrar em TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É como essa folha de papel,
rasgada no meio. Isso é o TEPT, fragmentação do ego. Mas é possível colar. Terapia, acolhimento, grupo de autoajuda, entra serviço social, entra direito, entra psicologia, eu colo. Fica uma cicatriz, mas ainda é uma folha que eu posso juntar. Mas se não tiver um atendimento adequado, esse TEPT pode se prolongar. A mulher fica cindida, rasgada no meio. É possível colar, mas vai ser necessário um tempo de terapia para juntar essas duas partes do ego, que fica fragmentado entre um antes e um depois desse episódio. Mas existe uma situação muito mais grave, que a gente chama de entrar em 220 volts. É a situação que se dá quando a pessoa vivencia múltiplas situações de choque. Entra em crise, e antes que pudesse reequilibrar minimamente do choque, vem outro choque, vivendo em permanente situação de choque, crise, que pode levar a pessoa a se despersonalizar, se desligar, se dissociar. Isso leva a um splitting, pedaços, uma cisão do ego, uma enorme fragmentação como essa folha de papel, rasgada em inúmeros pedaços. Nessa situação, a atuação de resgate emocional precisa ser muito rápida, intensa e duradoura. E às vezes a gente não se dá conta de estar vivendo numa situação 220 volts. Em situações assim, de forte violência emocional, que é o que ocorre na violência doméstica, e especialmente em assaltos contundentes de violência sexual, a mulher só consegue apresentar alguns fragmentos de memória. A mulher lembra desse pedaço da história, depende do que se pergunta depois desse. Assim ela vai respondendo uma parte na delegacia, outra parte em juízo, outra parte no lugar de acolhimento. Isso não quer dizer que a cada hora é uma história, mas que a cada hora vem um pedaço da história, da mesma história. É importante que aquelas pessoas que julgam mulheres agredidas tenham um olhar holístico e que conheçam esses mecanismos de splitting, de fragmentação do ego, para não qualificar essa mulher de mentirosa, que inventa a cada hora uma história, como estão agora querendo alegar e chamar a síndrome da mulher de Potifar, fazendo alusão a uma história bíblica, sendo mais uma perversidade com a mulher, essa comparação imprecisa. Nós precisamos calibrar os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir e ver como a violência tenta apagar os seus rastros. A compreensão dos senhores e das senhoras precisa começar com esse olhar e ouvir empáticos. Precisa entender essa limitação da memória traumática da mulher que vem aos pedaços. Se diz o ditado popular que recordar é viver, eu creio que, nesses casos, relembrar é quase morrer de novo. Respeitem os lapsos de memória das mulheres. Esquecer é mecanismo psíquico de proteção. É o que de melhor essa mulher pode fazer por si mesma. Quando o fato é por demais traumático, a mulher esquece, porque ficar na chapa quente da memória esfola um pouco do espectro de gente que sobrou de uma história ofensiva e desrespeitosa. Finalizando, creio que a tarefa crucial e primordial da psicologia, junto às mulheres que o sistema de justiça e as e os operadores de direito conseguiram salvar de situações traumáticas de violência doméstica, familiar e de gênero, é ajudar as mulheres, através dos atendimentos de acolhida e de sessões de terapia, a tentar colar esses pedaços de folha de papel da sua vida, que ficaram impregnados em suas histórias relacionais, em uma nova colagem de reação, se ela assim o desejar, ou de elaboração e ressignificação, se for a escolha dela. Sempre quem decide é a paciente, não é o terapeuta. O terapeuta tem apenas a lanterna para iluminar caminhos possíveis. Nos recolhemos, porque o saber é da vida de cada um. Lembremos que, segundo Freud, a principal tarefa de uma existência é compreender a própria mente. No caso das senhoras e dos senhores, é também compreender um pouco mais da mente das mulheres para ajudar a protegê-las. Espero, como estudiosa da mente e do comportamento, tê-las e tê-los ajudado um pouquinho mais nessa árdua tarefa que os senhores e senhoras têm no dia a dia, e de ter mostrado que não devemos esperar que a mulher fique 100% doente para ser levada a sério.
talvez seja tarde demais. O primeiro pedido de socorro já deve ser considerado e a palavra da mulher já deve valer como balizamento. Lembre-se que chegar a uma delegacia ou qualquer órgão de defesa da mulher já exigiu muito dela. Não desmereçamos esse esforço. Sem acolhimento justo e necessário, ela pode se recolher, encolher e não sobreviver. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Nós vimos acho que brilhantíssimo, né, nas palavras da Cristina, o quanto a mulher é impactada. Eu acho que cada um de nós sabe desse impacto, porque todos aqui somos da rede de enfrentamento. Só que eu pedi para a Pamela e para a Rosângela falarem de um outro olhar, de um outro aspecto. Por quê? Estar todo dia ouvindo uma dessas histórias e ver uma mulher impactada, isso também nos atinge de alguma forma. Então, vou passar a palavra para a Pamela Rossi, que é psicóloga do NUDEM, da Defensoria, para falar algumas palavras para nós. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Pamela Rossi. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, atuo no NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero da Defensoria Pública. Imagino que aqui todas e todos conheçam. E antes de iniciar a minha fala, eu vou começar fazendo a minha autodescrição, caso haja pessoa com deficiência aqui nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, cis, cabelos escuros, médios. Eu estou sentada num sofá cinza. Ao fundo, nós temos uma parede branca e uma imagem em branco e lilás, fazendo alusão ao agosto lilás. Eu estou com um lenço xadrez nas cores vinho, azul e cinza, vestindo uma saia média em tom terroso, sandália branca. Uso anéis, relógio, brincos e óculos de grau. Acho que é importante a gente demarcar essa fala anticapacitista. E agradecendo a doutora Carla o convite, e na pessoa dela eu cumprimento a todas e todos os presentes. É muito gratificante estar aqui, principalmente depois dessa fala maravilhosa, né, da colega aí de profissão, dividindo aqui o espaço com a Rosângela também, que é uma grande companheira da rede. E eu achei muito interessante a proposta da gente pensar como a gente olha para nós, profissionais, que estamos lidando com todas essas mazelas que a doutora Cristina citou. Né, com essa mulher que às vezes chega amassada, às vezes chega despedaçada, e o nosso trabalho é fortalecê-la para que ela possa se reconstruir. E aí eu elenquei algumas, acho que a função da minha fala ela é muito mais provocar reflexões para que a gente possa discutir depois do que dizer como fazer, porque eu acho que cada um tem uma realidade pessoal, profissional, e a gente precisa ir se adaptando e lidando com essas questões. Então, trabalhando com situações de violência, eu costumo dizer que a gente não trabalha só com sofrimento. A gente trabalha com a angústia do outro. E a gente precisa, nesse atendimento, para prestar, inclusive, um atendimento ético, de qualidade, identificar quando as questões daquele caso esbarram na gente, ou seja, nos afetam. E muitas colegas, eu vou falar no gênero feminino, porque somos maioria mulheres, né? E muitas colegas, muitas vezes, mas os homens se sintam contemplados, por favor. E muitas colegas, muitas vezes acham que levar um caso, uma dificuldade, porque foi afetada,
por diversas razões, as pessoas tendem a confundir isso com incompetência. Não é. Nós somos pessoas humanas, atravessados por uma história, por essa mesma cultura patriarcal, machista, classista, né? É dessa cultura que ainda, né, fomenta a segregação. E quando a gente reconhece que foi afetado por aquele caso, isso tem a ver, pode ter a ver com a nossa história de vida, com o que a gente viu na nossa família, com as nossas crenças pessoais, naquilo que a gente acredita, né, nos nossos valores morais. Pode ter a ver com o fato da história, né, nos provocar uma certa compaixão em excesso, pena, dó. E eu digo, a gente não trabalha com pena. Isso não é o fazer da psicologia. A gente tem empatia, mas dó não. Se eu tiver peninha da mulher que senta na minha frente, eu não vou atuar de forma ética por ela. Então, nesse momento, acho que o primeiro exercício é a gente identificar quando aquele caso em específico, e não são todos os casos, é claro, porque senão a gente também não atua, né? O que aquilo nos provocou? E que afeto é, na verdade, o que é isso que nos provoca? E vocês podem estar se perguntando, né? Como identificar isso? Eu não sei, mas eu diria, né? Quando a gente começa a angustiar, quando a gente começa a querer fazer demais por aquele caso, quando a gente vai para casa e aquele caso não sai da nossa cabeça, quando a gente a gente trabalha de forma interseccional, interinstitucional, quando a gente não consegue entender que o tempo das atuações e dos serviços são diferentes e que as situações complexas exigem tempo e não são de resoluções simples. Então, nesse fazer de querer atuar muito, acho que é um exemplo bacana, né? Que a gente com frequência vê colegas muito afoitos para resolver a situação daquela mulher e tem situações graves e que exigem, sim, uma atuação rápida da rede, mas tem situações que, se a gente não olhar para si, e não se perceber que a angústia daquele caso não é daquela mulher, mas ela é nossa, a gente, inclusive, pode trazer muitas implicações na vida dela. Querendo decidir por ela, acionando órgãos de proteção quando não é o momento, quando ela ainda não tem condição para decidir e ou sustentar aquela decisão. Então, acho que o primeiro ponto é sobre isso. Quando a gente percebe, então, que a gente está sendo muito afetada por um caso ou outro, jogo para vocês o que a gente faz com isso. No nosso espaço de trabalho, né, enquanto equipe, e o que a gente faz com isso enquanto ser individual e subjetivo. Porque os meus afetos, eles são meus, assim como a Cristina disse, né? O outro, ele provoca aqui uma reação, mas o que eu tenho já instituído em mim, ele também se mistura ali. E aí a gente precisa saber separar o que é nosso e o que é do outro. E isso não é uma tarefa simples. Então, o que a gente faz com isso? A gente tem espaço, né, para falar nas nossas reuniões de equipe, com os nossos pares, com as nossas chefias. Eu sempre digo, né, eu venho de CREAS, eu ia me apresentar, eu sempre esqueço de me apresentar, mas enfim, eu venho de CREAS, eu venho da assistência. E é muito comum, muitas vezes, por razões diversas, trocar de caso. Porque não teve transferência, não teve vínculo, porque aquele caso afetou o colega de uma tal forma. E eu sempre falo isso no NUDEM, Matias está aqui, né, a gente tem reunião semanal, eu sempre falo isso lá com as profissionais e com as estagiárias. Percebeu o que te tocou? Conversa com a gente, vem discutir o caso, né? A gente pode pensar em mudar, colocar uma outra estagiária, né? No meu caso, eu atuo com a minha parceira, que é assistente social, a Moema. A gente está sempre conversando. Então,
são essas estratégias que a gente precisa. Mas tem uma coisa que a gente também precisa, a gente fala muito da importância do cuidado em saúde mental. A gente adora falar isso por aí. Mas eu pergunto, vocês cuidam da saúde mental de vocês? Como? Em psicoterapia, fazendo atividade física, atividades de lazer? Né? Existe ainda muita resistência dos próprios profissionais da psicologia, da rede como um todo, em fazer psicoterapia ou análise. Não tem uma outra forma da gente desatar uns nós que esbarram com os nós dos outros sem estar nesse espaço de autocuidado também, sem olhar para si. E como essas questões elas são geralmente inconscientes, muitas vezes a gente vai reproduzindo ali uma lógica de atuação, né, decidindo ou induzindo aquela mulher a decidir. Porque se está misturado o que é meu e o que é dela, como é que eu vou saber, né? Eu vou achar que eu estou fazendo, que eu estou tendo uma atuação ética. Então, é muito importante a gente pensar também no nosso cuidado individual, do nosso momento de estar em psicoterapia, não só para falar daquele caso que te tocou, mas também para falar da tua história, do porquê nós escolhemos atuar com essa pauta. Eu sou psicanalista, eu digo que não é à toa. Né? A nível psíquico, nada é à toa. Né? E que, a partir disso, o que a gente faz com essas coisas que vão esbarrar? Vocês podem não ter ou não consciência, mas vão esbarrar na gente em algum momento. Eu atendi um caso no NUDEM muito difícil, atendo até hoje, de um feminicídio onde o ex-companheiro matou a filha e a criança para atingir a mulher. Esse caso foi extremamente difícil para eu atender. Eu não suportava ouvir aquela mulher chorando, porque aquilo me causava uma tristeza enorme. Eu falei, eu não posso atuar assim, não consigo. E aí eu levei para a minha análise pessoal para entender por que eu tinha vontade de chorar toda vez que eu atendia aquela mulher. Né? Então, é sobre isso. Isso foi falado, né, na reunião de equipe. É sobre a gente pensar em supervisão institucional ou individual. É sobre a gente pensar na nossa psicoterapia ou análise, porque tem coisa que não é na supervisão e não é na reunião que a gente vai dar conta de resolver. Né? E pensar essas estratégias. Assim como as mulheres adoecem nas suas relações violentas, nós profissionais podemos adoecer, né, atendendo a essas situações. A gente sabe que os ambientes de trabalho são os mais variados também, então a gente precisa, não só para prestar um atendimento de qualidade, e eu vou repetir sempre, ético, mas para que a gente também não adoeça, porque trabalhar com a angústia e o sofrimento do outro não é fácil. Exige estudo, experiência, reconhecimento das próprias limitações. E volto a dizer para uma colega de trabalho, para a sua chefia, que aquele caso te afeta de alguma forma, não é necessário se expor os porquês, isso não é incompetência, isso é responsabilidade com a vida do outro. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Eu passo agora a palavra para a Rosângela, que é assistente social do Cian Chiquinha Gonzaga. Bom dia ainda a todas, todos e todes. Eu vou aproveitar a deixa da minha colega Pamela, né? E vou também fazer minha autodescrição, até porque quando nós fizemos a pós, nós tínhamos uma companheira, né, com uma deficiência visual, Débora Prates, e ela nos ensinou isso, de que é muito importante que a gente possa se apresentar para quem enxerga e para quem não enxerga. Então, eu sou uma mulher negra, vou fazer 50 anos esse ano, então sou uma mulher da meia-idade, ainda não estou no crossfit, como a minha amiga aqui, mas estou pensando, talvez tenha que entrar, né? Me motivou. Estou usando uma calça colorida, que tem azul, marrom, bege, um lenço azul, cabelos até o ombro, encaracolados, e uso
óculos de lente também, porque sou míope, então se eu tirar o óculos eu não enxergo ninguém. Quero agradecer aqui a presença, o convite, né, à doutora Carla. É um grande prazer e uma honra estar aqui podendo falar, e principalmente com pessoas da rede que eu admiro muito, né? Então, estar aqui junto com a doutora Cristina Werner é uma honra, porque ela realmente é maravilhosa e sempre traz contribuições para que nós possamos aprender cada vez mais. E com a minha colega aqui também de rede, que a gente conversa muito, né, a Pamela, e iniciando aqui, nós temos pouco tempo, né, a minha provocação também, né? Enquanto assistente social, eu faço outras provocações muito semelhantes à da Pamela, mas pensando que tudo que a Cristina trouxe aqui para nós hoje, pensando numa equipe multiprofissional, para o serviço social, para o jurídico, isso não é dado. Nós não temos essa formação para entender tudo isso. Então, nesse trabalho é muito importante o trabalho interdisciplinar, o trabalho muito próximo e um diálogo muito próximo com as outras categorias para conseguirmos entender. Porque nós não aprendemos no serviço social tudo isso que foi dito, tudo que acontece com essa mulher quando ela sofre a violência. E como a Pamela falou, é muito importante para a gente a formação continuada, mas não só a formação continuada. Nós temos também que pensar quem somos nós nessa história. Se nós estamos falando em séculos de patriarcado, em séculos de opressão e repressão feminina, em séculos onde o marido podia matar a sua esposa e estava tudo bem, só falar que ela estava me traindo, e a gente termina agora com a legítima defesa da honra, tem dias. Então, quem somos nós nessa história também? Pensando no serviço social, na psicologia e no direito, porque nós somos em maioria nessa rede, né, pensando nos centros psicossociais. Nós somos atravessados por essas violências. Ou nós vivemos, ou nós vimos alguém muito próximo vivendo. E talvez por isso a gente escolheu essa pauta, né? E aí quem faz psicanálise vai falar com certeza. E como isso nos atravessa? Eu quero salvar essa mulher. Será que essa mulher quer ser salva? Eu tenho o poder de salvar alguém? Eu estou ali como o quê? Eu sou uma profissional que tenho técnicas e recursos institucionais e formações metodológicas para poder acolher, orientar e acompanhar? Ou eu estou ali como alguém que entende que eu vou salvar, custe o que custar? E às vezes o custar é a minha saúde mental, que já foi, porque adoece. Se a gente não se cuida, como a Pamela falou, a gente adoece. Primeiro, porque é muito complexo. Não é fácil atender, acolher uma mulher em situação de violência. Eu acho que aqui a doutora Cristina deixou muito claro para a gente que é complexo. Então, enquanto profissional, na minha instituição, quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa complexidade? Para entender a complexidade desses casos. Não existe caso pior, caso melhor, dor maior, dor menor, né? E profissional mais ou menos qualificado. Quando a gente pensa na questão técnica, do como eu vou intervir, né? E eu já ouvi no CEAN, né, a mulher falando, não, porque aqui vocês atendem coisas muito mais complicadas, né? Mais, eu lembro que a palavra que ela usou assim, que realmente são daqui. Aí eu pensei, mas o que é realmente daqui? Né? Não, casos mais graves. Aí eu falei, nossa, que bom que você acha que o seu caso não é grave, mas vamos conversar? Né? O que está acontecendo com você que não é grave, mas que você veio para cá? E aí a gente trabalhar isso também com essa mulher, porque, na maioria das vezes, esses são os casos mais graves. Ela não tem a mínima noção da violência, do perigo e dos riscos que ela corre. E ela é a negação. E se eu não tenho essas informações, junto com a minha equipe, com as minhas colegas que trabalham comigo, que o caso dela é muito grave e ela está em negação. E eu não consigo entender que a gente vai ter que pensar estratégias técnicas de como acessar essa mulher, né? E, principalmente, qual é o meu posicionamento nesse caso. Porque se for um caso que atinge as minhas crenças, a minha moral,
talvez eu tenha muita resistência. E talvez eu tenha vergonha de colocar isso para minhas colegas. E talvez eu atenda com julgamento. E talvez essa mulher não volte mais. Ou eu vou acabar com essa mulher nesse atendimento. Então, ter todas essas reflexões e questionamentos quanto a nós mesmas, será que eu estou conseguindo lidar com esse caso? Não é incompetência. É justamente o contrário, é competência. Vamos chamar uma reunião de equipe? E aí talvez isso, olha, gente, não tenho como continuar acompanhando esse caso. E a gente já teve isso, e a gente acontece muito isso no CEAM, quando alguém fala, olha, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais. Vamos pensar de uma forma responsável e cuidadosa de fazer uma transferência? E o contrário também, já tive mulheres que chegam, olha, eu não quero mais ser atendida por essa profissional. Aí a gente tenta entender também o porquê, e dependendo a gente fala, tudo bem, a gente vai então fazer uma transferência para uma outra profissional. E isso está tudo bem, não é pessoal. Mas é muito importante que a gente possa pensar algumas questões, e aí eu vou trazer aqui dois exemplos, né? Uma mulher que trabalhava com a prostituição, que foi estuprada na sua comunidade, porque entenderam que o corpo dela era público. Ela é prostituta, então ela foi vítima de um estupro coletivo. E ela chega para a gente porque ela não estava conseguindo mais trabalhar e nem ter relações com seu parceiro. Se eu sou uma pessoa que julgo, que tem uma moral muito rígida, eu vou conseguir acolher essa mulher e entender as questões dela? Mas ela é prostituta, a gente trabalha com sexo, como assim? Gente, uma coisa é o contrato de trabalho, olha, ok, vamos fazer. A outra coisa é ela se sentir totalmente vitimizada, utilizada, né? E ela não escolheu, ela foi estuprada. Como qualquer outra mulher que fosse estuprada, ela se sentiu ali a dor do que é ter seu corpo invadido, corrompido, né, por homens que ela não permitiu. E o quanto isso afetou toda a vida dela, do companheiro, né, e do trabalho, porque era disso que ela vivia, né? Então, eu consigo atender esse caso? A minha moral, a minha religião, aquilo que eu acredito, vai dar conta? Eu vou atender como eu atenderia aquela outra de 22 anos que foi estuprada por um desconhecido numa noite de Réveillon, que não contou para o seu namorado? E aí a gente pensa, por que ela não contou para o namorado? Será que ele vai terminar com ela se souber que ela foi violentada por um outro homem, o corpo dela foi possuído por um outro homem, sem o desejo dela, sem a permissão dela? Ela não contou para os pais, porque os pais provavelmente iriam tentar fazer algo, e é um local de risco, e talvez os pais fossem vitimados também pelo poder paralelo, e ela descobre que está grávida. E ela só chora, porque o que ela fez? Acabou, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, e ela ficou alguns meses como isso não aconteceu. E ela começa a passar mal, vai ao médico e descobre o quê? Está grávida. Você quer ouvir o coração do seu bebê? E aí essa mulher não consegue falar com ninguém, nem com as amigas, ela é religiosa, nem com o namorado e nem com a família. E ela procura uma instituição e chorando, né, desesperada, o que eu faço? E olha o poder que a gente tem. O que eu faço? E aí é muito importante que nós saibamos que nós não temos o direito de dizer o que ela tem que fazer. A nossa obrigação é dizer das possibilidades que ela tem, legais, né, do acolhimento e fortalecê-la para que ela decida. Né? E aí, se ela vai decidir abortar, porque foi um estupro, mas a minha religião não me permite, o que eu faço? Não sou eu que vou dizer o que ela vai fazer. Se ela vai decidir ter essa criança e cuidar dela, ter essa criança e dar para adoção, o que ela vai decidir é dela, mas eu não posso colocar a minha moral, eu não posso colocar ali os meus sentimentos, e eu não posso ficar com dó, por mais que a gente sinta empatia. E a gente saiba da dor dessa mulher, mas a gente não pode se misturar ali e tomar esse lugar de decisão que é dela, porque ela vai levar isso para a vida dela para sempre. Né? Então, estar nesse lugar da gente se cuidar,
da gente pedir ajuda da equipe e da gente fazer terapia também. E aí a minha está em dia ainda, mas eu estou que nem a Juliette, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. E eu repeti hoje, me perguntam, como é que você está? Eu falei, gente, eu estou tão cansada, eu estou tão cansada, porque cansa a gente, né? Mentalmente e emocionalmente, são muitos casos, né? Então, quem trabalha dentro dos CEANs, da defensoria, né, das delegacias, sabe que todos os dias chegam histórias, uma pior que a outra. Todos os dias, o dia inteiro. Todos os dias, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Como a gente se cuida? Porque eu não posso me misturar com essas dores, porque senão eu não vou conseguir mais trabalhar. Mas eu também não posso criar um escudo que eu seja impermeável e que eu não sinta mais nada, porque eu também não preciso mais estar ali e nem posso. Então, esse cuidado do profissional, meu tempo já está... esse cuidado, né, aos profissionais, aí pensando na formação continuada, que é necessário, porque é isso, gaslight aconteceu há pouco tempo, essa tipificação, né? Ah, mas há 10 anos atrás tinha? Não tinha. Né? E várias outras, violência psicológica, há pouco tempo também. Então, a gente precisa estar sempre em formação. Ah, mas eu já trabalho no tema há 20 anos. Que legal, você tem muita experiência, mas vai aprender muito mais. Né? E aí, eu acho que assim, só queria terminar aqui, né, alertando que não podemos esquecer o nosso contexto histórico, o nosso contexto social, né, para a gente poder pensar a nossa inserção também nesses casos e nas situações de violência doméstica e sexual. E, principalmente, a nossa inserção enquanto mulheres. Não estamos livres de todas essas violências que foram faladas aqui. Nós somos o grupo hipossuficiente que está na fila para sofrer ou que a gente já passou por essa fila algumas vezes, em algumas violências. Então, como que a gente continua acolhendo, acompanhando, orientando, sem a gente misturar as nossas histórias? Eu acho que isso é o mais importante que eu gostaria de fazer. A provocação aqui agora, né, e depois a gente vai para os grupos. Então, muito obrigada a todas. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Então, essa é a discussão que nós vamos fazer nas oficinas. Vocês receberam um número, nós temos lá as divisões, né? Mas, então, eu vou só dar 2 avisos antes da nós nos encaminharmos para esse trabalho, que eu tenho certeza vai ser muito proveitoso. Primeiro convidar vocês para conhecer a nossa exposição cultural, que está aqui no térreo, no nosso corredor cultural, a exposição que está no térreo. Quando vocês forem embora, só descer a escada rolante. Reiterar o convite que o nosso ouvidor fez, doutor Augusto, né? Ali nas paredes, perto dos elevadores, já tem o QR Code para inscrição do evento. A gente está começando agosto, esse vai ser o finalzinho, no dia 30 de agosto, aqui também no auditório, no MP. E antes de terminar, eu vou pedir para que as líderes de oficina venham até aqui. Bom, se você puder tirar uma foto, né? Serão líderes, né, que eu convidei, né? Fiquei muito honrada em aceitarem. Rosângela, Pamela, a líder Glória, da Ronda Maria da Penha, que faz um trabalho excepcional na nossa ronda, no município do Rio de Janeiro. Camila e Lúcia, que são psicólogas aqui do Ministério Público. Débora, minha querida amiga e delegada, não estou te vendo, se você puder vir aqui para frente para a gente tirar uma foto. Matilde Alonso, defensora pública. Cristina Fernandes, diretora do CIAN. Camila Guerrin, nossa juíza de direito. E a Jaque e Elisa, que são a nossa assistente social e a nossa psicóloga, para a gente tirar uma foto aqui na frente. Enquanto isso, se vocês já quiserem indo para as oficinas, só para a gente registrar esse momento. Patrícia, vem aqui tirar uma foto conosco também. Você também. Então, vamos lá, gente? Se vocês quiserem indo, já se dirigindo, só o tempo da gente tirar aqui a foto. Esperar o pessoal. Se vocês quiserem. Não, pode descer. Se vocês querem ver aqui em cima. A ideia. Vamos só ligar aqui em mim um pouquinho, né? Por favor, aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7,
perspectiva evolutiva de todas vocês, né? Tenho certeza que seria muito rico. Mas o evento ia ficar muito longo, então assim, não é por conta de atraso. Eu sabia que não ia dar tempo, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de propiciar essa troca de vocês, né? Entre a rede, né? Eu passei aí, fui ouvindo alguns grupos, e eu vi que a troca estava muito rica. É muito bom a gente falar, é muito bom a gente ouvir, a gente saber ouvir, dar oportunidade para aquela profissional que trabalha na rede como nós, possa também expressar seus anseios, suas soluções, né? Vou dar uma escolha que eu vou chamar Camila, juíza. Eu só vi ela falando, ela está descendo. Ela falou assim, tem 5 passos que a gente pode fazer para não se estressar. Então a próxima palestra vai ser com Camilinha falando desses 5 passos. Eu fiquei cheia de vontade de fazer, me diz, acho que eu vou mandar um WhatsApp para ela. Camila, me diz esses 5 passos que eu quero saber, eu preciso muito para não me estressar. Mas enfim, eu primeiro quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, que se disponibilizaram tanto para assistir a palestra quanto para fazer essa troca. E nós vamos terminar, né, de uma forma cultural também impactante, com uma poesia feita pela nossa querida palestrante Cristina Werner. Bom, gente, fiquei muito honrada de ter dialogado com vocês essa manhã. A gente dialoga também pelo olhar, não necessariamente estar conversando. Então, as carinhas de vocês, o rosto, né, com algumas expressões de compreensão, de concordância, né, de retorno, é muito bom. Então, eu quero agradecer muito cada um de vocês. Eu pude estar em 2 grupos, os 2 grupos que eu estive, ouvi coisas muito importantes, muito impactantes. E lembrar que o impacto é tudo aquilo que não causa impacto na gente. E a gente precisa continuar se impactando e se indignando com as coisas. Porque é isso que nos move para frente, fazer diferente, né? Eu vou ler uma poesia para vocês, que estava na Mostra de Arte e Sexualidade do último congresso da SBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Fui delegada, não sou igual a doutora Débora, não, delegada da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E eu li essa poesia na manhã de 23 de junho de 2019, Natal, antes do Covid. E eu vou ler de novo para vocês, porque eu acho que ilustra bem também do que nós estamos falando. Do reducionismo que a gente vive muitas vezes na nossa vida, que não respeita os nossos limites. Eu acho que os 2 grupos que eu estive, eu acho que falando muito disso, quanto a gente precisa respeitar os nossos limites. E um dos limites mais importantes é o nosso limite corporal, que é a nossa morada. Agora o fundo vai estourar. A poesia se chama Perdão Vagina. Perdão Vagina, quando você criança, ainda sem trânsito, te deixei magoar. Ainda sem compreensão, foi-te passado a mão, por um sem noção, ofensa difícil de se apagar. Perdão Vagina, quando você, menina moça, insistiu em te fotografar e filmar. E sem você se inteirar, estavas em cenas de ninfeta, mas sem ninfetos no ar. Eram homens adultos a te olhar, com câmeras e luzes a brilhar, cenas a se replicar e repostar em telas aqui e acolá. Perdão Vagina, quando acreditei em prova de amor, achando que era meu dever te dispor. Te esfreguei na tela de um computador, achando que assumia meu labor de adolescente apaixonada em entrega desmesurada, para ele te expus. Mas ele não cumpriu a promessa quando decidiu romper, e ao bando te entregou. E em praça pública você agonizou, quando todos te julgaram maldita, e a mim também, que desdita. Perdão Vagina, já vermelha pelo menstruar, pelo cérebro ingênuo que não pôde aquilatar, que um círculo de ouro no meu dedo a cintilar te obrigaria a trabalhar todo dia sem desejar, por não poder recusar, por acreditar ser meu dever. Estupros também podem acontecer bem dentro do lar docilar. Perdão Vagina, quando passar a te humilhar, te trocando por outros corpos, mas sem combinar ou te avisar. E quando sobraram desejos e na falta de outros foguetos, voltam a te procurar e te usar, mas sem se desculpar. Você aceita calada, não tem como se sustentar.
Perdão, vagina, por muito se esforçar em mais um ser no mundo colocar. Perdão, vagina, pelo profundo esgarçar e cortar, em episiotomia assassina, assim te mutilar e magoar, e para sempre te marcar. Perdão, vagina, sem a minha permissão e querer, te fizeram sofrer em múltiplas invasões. 1000 perdões, vagina, mas aqui não vale só lastimar. Precisa sua dignidade resgatar e a nossa alma ferida curar. Entrar a lei em cena para responsabilizar e a terapia do corpo e da mente para nos destraumatizar. Perdão, vagina, por permitir acúmulo de agressões no que há de mais feminino em nós: rosto, colo, seios, baixo ventre e genitália, com objetos abjetos dentro de você, salário quase diário de um ciclo de violência operário, do qual não consegui me demitir, quase morri junto a ti. Sobrevivemos por muito pouco, à base de muito soco, na alma e no corpo, restando invólucro oco, ressonâncias difíceis de esquecer. Perdão, vagina, já cansada de trabalhar, te dou um reforço químico para mais te forçar a continuar em ação, mesmo que de antemão talvez você já quisesse parar. Perdão se não lhe aceito envelhecer e lhe aplico botox para o tempo paralisar e ácido da moda para te clarear. Perdão, vagina, por continuar a arrancar seus pelos, às vezes de forma tão cruel, cera quente que lhe tira a proteção natural, visando cenas amorosas na relação sexual. Perdão por te deixar com cara de criança, seguindo tempos modernos, sem se dar conta no interno de fantasias infantis do inferno. Perdão, vagina, por não te educar para o gênero, dança relacional de poder, e assim não ter te empoderado o suficiente para tudo conseguir lutar e entender na mente, te ensinando que pode ser tudo aquilo que quiseres ser. Ideologia de gênero é nome de ficção. Ciência do gênero é a correta nomeação para erradicar os crimes de gênero, somente com muita educação, desde a barriga até o caixão. Perdão, vagina, mas para a sua redenção, muitas já acordaram e acordarão. Há tempo de sua proteção. Não desista da sua luta, renhida, sofrida, milenar. Mas um dia vai chegar em que você poderá, de igual para igual, negociar. Esse tempo tardará? Não sei, mas ele chegará. Em que vaginas diversas, multicoloridas, multiculturais, conversarão no esperanto feminino, diálogo universal do particular, sem largar a mão e a educação, para fim se poder afirmar, e não mais pedidos de perdão, as nossas vaginas existirão. E assim a gente encerra nosso encontro, né? Começando